Olá, gente, sejam bem-vindos então ao nosso segundo tutorial da Maratona de Bordado em Miniatura. E o tutorial escolhido dessa vez vai ser esse vasinho de flor. Esse vasinho de flor, gente, eu me inspirei em um dos tutoriais que eu vi no Pinterest. Não me lembro, tá? A artista era uma artista internacional, na verdade, que eu não conhecia. Eu vi esse tutorial há um tempo atrás, achei muito legal. Na verdade, o desenho era outro, né? Não era esse mesmo risco. Aí eu me inspirei, na verdade, né, nesse tutorial e criei então esse modelinho aqui para nós estarmos bordando, né, que vai ser uma florzinha diferente do que eu vi, enfim, né? Vai ter várias coisinhas diferentes, mas foi uma inspiração. Eu já tinha recebido alguns bordados mesmo assim, não sei se vocês já viram, né? Geralmente tem um galinho, né? Um galho mesmo seco natural. E aí vários vasinhos assim pendurados. Então eu já recebi bastante esse tipo de bordado, né, das meninas pedindo para eu me inspirar, ou às vezes porque, né, elas acham bonito e me enviam. E eu gosto muito, na verdade, de receber, porque isso estimula demais, né, a criatividade. Bom, gente, as cores, né? Como sempre, vocês podem estar escolhendo as cores que vocês desejarem. Para fazer o vasinho, eu vou estar utilizando um tom de creminho, assim, um begezinho, tá? Mas antes, então, da gente dar início ao nosso tutorial, que dessa vez vai ser mais rápido, porque acredito que todos os detalhes mais, assim, importantes eu passei ontem no tutorial 1, né, do risco da lavanda. Então, assim, se você tá chegando agora, né, e não viu ainda o tutorial 1, assista ele, tá? Porque hoje, por exemplo, eu não vou mostrar pra vocês como eu fico fazendo nozinho atrás, ou como eu faço nó invisível. Não vou também passar, né, a ideia base para fazer um bordado em miniatura, porque tudo eu já falei no tutorial inicial. Então, assim, ele é o tutorial base, eu vou até escrever lá assim, né, tutorial base, para vocês que vierem então de um vídeo que não foi o primeiro, né, não estiverem acompanhando a maratona, que vocês tenham consciência então de assistir o primeiro, tá? Porque às vezes pode surgir alguma dúvida nesses aqui e eu já respondi lá no primeiro. Mas se vocês tiverem dúvidas também e forem lá no primeiro e eu não tiver respondido lá, né, ou independente, se vocês tiverem alguma dúvida de acordo com esse tutorial aqui que eu tô explicando, deixem nos comentários, tá? Que eu vou estar respondendo para vocês. E é muito legal, porque às vezes outras pessoas, né, que assistem o vídeo têm as mesmas dúvidas que vocês. E aí já vem ali a sua pergunta, já vem a minha resposta e também já ajuda, né, a outra pessoa. Se você não é inscrita, se inscreva no canal, porque sempre que for liberado um tutorial novo, ou mesmo depois que passar, né, essa sequência de tutoriais, sempre vai ter vídeo novo, já tem muitos vídeos aqui. E aí, então, vocês vão estar recebendo, né, de primeira mão. É só vocês ativarem as notificações. Então, vamos dar início, gente, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer, então, vai ser bordar o vasinho, tá? Vocês podem escolher a cor da preferência de vocês pro vasinho. Eu vou fazer num tom de begezinho. E eu vou bordar com o ponto cheio, tá? Tô utilizando 4 linhas de meada e uma agulha daí um pouco mais grossinha, né? Pra dar pra passar 4 fios. O ponto cheio, basicamente, então, a gente inicia em um canto e sai no outro lado, né? É tipo um ponto reto, vamos dizer assim. Por exemplo, né, ó. Fiz um pontão aqui. Aí, o ponto cheio, é legal a gente primeiro fazer as marcações. E é importante também você sempre deixar a linha o mais arrumadinha possível, não deixar ela torcida, tá? Então, primeiro eu vou marcar, né, as minhas linhas guias. Tentem, uma dica muito boa para fazer o ponto cheio é vocês seguirem a trama, né? O tecido, ele tem essa trama retinha, então é muito legal que aí é só vocês seguirem que não vai ficar torto, tá? E aí, chegando então, né, na onde tem algumas marcações, né, das folhinhas, a gente pula, deixa um espacinho. Eu vou deixar ainda um espaço menor do que tá no risco, tá?
E aqui, ó, eu vou até o fim, mesmo eu passando um pouquinho por cima do risco, porque depois eu vou fazer essas folhinhas com o nó francês. Então, como ele é gordinho, ele vai ficar um pouco por cima. O risco, né, que eu me inspirei, na verdade, era até mais fácil. Porque não tinha, né, esse espaço aqui das folhinhas caindo. Mas eu acho que dá um charminho muito especial, né? E agora então a gente vem voltando, preenchendo as lacunas, tá? Que ficou meio tortinho esse ponto, então eu vou voltar, eu saio no mesmo buraquinho, ó. Aí. E eu vou seguir a trama para deixar bem retinho. Uma dica, tá? Muito importante pro ponto cheio, para não ficar aparecendo os furos, é você realmente utilizar uma agulha, tá? Da espessura da quantidade de linha que você vai utilizar no bordado. Se você utilizar uma agulha muito grossa, né, e ficar muito grossa, né, maior do que a quantidade, por exemplo, ó, se eu estivesse usando essa aqui, ó, que é bem grossa, iria ficar aparecendo a marca dos furos, tá? E aí não iria ficar com um contorno bonito, certinho assim, né, melhor dizendo. Então, o ideal também é você utilizar uma agulha proporcional à quantidade de fios, tá? Aqui eu vou fazer reto, mesmo que tenha esse espacinho aqui do risco, não tem problema que depois o ponto vai preencher esse espaço. Se tiver enrolando a linha, desenrola. Não tem problema, tá, gente? Eu estar bordando por cima dessa marcação. Que depois vocês podem olhar, se vocês ficarem com dúvida, vocês podem olhar direto no risco. Mas vocês vão ver como que é bem facinho depois fazer essas linhas, tá? Que tava no risco e a gente cobriu. Dou uma passadinha com o dedo para dar uma ajeitadinha. Vou fazer mais um ponto aqui, ó.
Bom, gente, agora o próximo passo vai ser fazer os nós francês, tá? Eu vou utilizar três tons, porque eu gosto muito de brincar com essa questão de sombra e luz, né? Então eu vou usar para fazer os nós maiores, né? No caso, as folhinhas maiores, um tom de verde mais escuro. Depois vou vir com o verde mais claro. E talvez eu vou decidir, tá? Se eu vou misturar, na verdade, as duas linhas, tá? Para criar um efeito de sombra e luz. Ou se eu vou fazer depois, no final, nozinhos menores com esse tom de verdinho, que é quase um creme, assim, só para dar uma luz. Mas isso eu vou decidir no final. Mas por enquanto, o que é certeza é que eu vou estar utilizando esses dois tons. Então, agora sim eu peguei uma agulha mais grossinha, vou utilizar 6 fios de linha de meada. Tô fazendo nozinho de costureira porque hoje vai ser um bordado que ele vai ficar, né, um pouquinho mais grosso atrás. Porém, assim, reparem que o nozinho, ele tá bem pequenininho, bem justinho, tá? Pra não ficar um relevo muito grande depois na hora de fazer o acabamento do chaveiro. Então, eu vou iniciar fazendo os nozinhos. Nó francês, então, né? O que a gente faz é dar 3 voltinhas na agulha. 1, 2, 3. Eu seguro, tá? Não solta a linha. E aí entra no mesmo buraquinho, o tempo todo segurando a linha. E aí você segura até onde der. E foi feito então um nozinho. Eu vou brincar, né, agora com as voltas para eu criar pontos de tamanhos diferentes, tá? Agora aqui eu vou fazer com 2 voltas. Aqui eu vou fazer bem rente, ó. Aqui o vasinho, tá? Vou fazer 2 voltas aqui também. Vou colocar um aqui. Eu vou fazer espaçados, né? Porque depois eu vou vir com outro tom de verde. Que eu vou dar 3 voltas. Então, assim, as folhinhas que eu quero que fique maior, eu vou dar 3 voltas. As folhinhas que eu quero que fique menor, eu vou mudando, então, a quantidade de voltas, tá? Tô com creme na mão, aí a agulha tá escorregando um pouquinho. Ó. Se você não tem prática com o nó francês, pratique, né? Pegue um outro pedacinho de pano, de tecido, né? E antes de vir aqui pro projeto oficial, treina um pouquinho do nó francês, né? Para depois você conseguir acertar na hora de fazer aqui. Mas o segredo é sempre segurar a linha o máximo que der. Aqui, agora eu vou fazer alguns nozinhos com uma volta só, com esse mesmo tom, tá? Olha, ainda ficou uma linha, uma pontinha, mas não tem problema. Vou colocar um aqui também. Opa! Ó, eu batendo aqui no suporte. Uma volta, tá?
volta. Agora então eu vou vir com o tom de verde mais claro, com 3 fios de linha de meada e vou dar 2 voltas. A mesma ideia, só que como tem menos quantidade de linha, os pontos vão ficando menores, tá vendo? E eu tô usando só o verde, tá? Não misturei. Na verdade, aqui no cantinho eu vou dar uma volta. E aí eu vou preenchendo, então. Não precisa necessariamente seguir aí o risco, vocês vão colocando onde vocês acharem que vai ficando legal, tá? E no tamanho também que vocês acharem que for ficando legal. Ó, aqui eu vou colocar um com 3 voltinhas. Vou colocar até mais um aqui, ó. Só uma volta. Vou colocar um aqui também. Uma volta. Aqui eu vou dar 3 voltas. E aonde eu quero que fique maior, então, e que preencha mais, eu vou colocando os de 3 voltas, tá? Aqui, ó, eu saí até no meio, tá, do pontinho. Vou colocar uma volta. Gente, eu nem terminei e eu já tô apaixonada. Ó, e aqui. Como tem mais linha atrás aqui, tá dando umas enroscadinhas. Aqui eu vou dar 2 voltas. E lembra que eu falei que daí então, ó, ele preenchia aqui em cima? A trilha sonora hoje são abelhas. Anteriormente, não sei se deu pra ouvir na hora que eu tava bordando aqui o vasinho, um cachorro chorando. É o Poncho. Ele é o cachorro que fica aqui embaixo. E às vezes ele começa a chorar um pouquinho. Quer sair, né? Fica sozinho. E agora é as abelhinhas. Hoje saiu bastante sol. Então, os insetos estão tudo para fora. Os pássaros, as borboletas voltaram ali pro jardim. Tá uma delícia. E a casa vai secar. Eu vou trocar a linha, porque eu já tô achando que tá muito curto.
Como eu tô com uma agulha um pouquinho maior, começa a escapar muito. Aqui por último eu vou fazer um. Agora eu vou vir com o verde mais clarinho, com 2 fios só de linha de meada, que eu vou criar uns efeitos de luz, sabe? Então, aqui eu vou fazer com 3, né? E vou nos meinhos, assim, preenchendo os espaços. E vou brincar. E vou brincar com o tamanho também dos pontos, tá? Aí fica a critério de vocês, se vocês querem fazer isso também, né? Esse jogo de cores, ou se vocês querem fazer de uma cor só. Vou colocar um aqui para preencher bem esse espaço e não ficar um vão, né? Eu vou pôr só com uma voltinha.
Bom, então a nossa plantinha está pronta e agora então o que a gente vai fazer vai ser a cordinha, né? O cordão. Fiquei aqui tentando lembrar um nome. Eu vou utilizar um tomzinho assim, ó. É como se fosse uma corzinha de corda de sisal, sabe? Mas vocês podem utilizar a cor que vocês quiserem também. Pode ser um marrom, né? A cor que for a cordinha de vocês. Pode ser branquinho. Vejam a cor que vai combinar mais, né? Com o tom que vocês vão estar utilizando. Eu não quero que fique uma cordinha muito grossa, principalmente por ser chaveiro, né? E eu vou estar utilizando 3 fios de linha de meada, tá? Então a gente vai sair aqui, ó, bem no topinho. Por isso que eu não me importei muito. Se vocês repararem, né? O risco tá até meio tortinho esse lado aqui. Mas eu não me importei muito porque isso não vai afetar. E aí, nós vamos passar por cima mesmo, tá? Aqui da plantinha. Vamos sair aqui no meinho, ó. Bem no meio. Qualquer coisa, se você quiser, você faz uma marquinha, mas bem no meinho mesmo, né? Onde já tá aqui a linha. Ó, e entra aqui, né? Na onde você finalizou o ponto. Volta aqui em cima de novo. Faz a mesma coisa daí. Eu saio aqui. Aí eu dou uma ajeitada com a agulha. Saio aqui em cima novamente. Procuro o meio. Aí. Aí aqui agora, ó, eu saio aqui embaixo novamente. Peraí que eu tô batendo a minha mão. Eu seguro agora. Eu vou fazer como se fosse um ponto margarida bem grandão, ó. Seguro. Vou sair aqui na lateral, ó. Que agora eu vou fazer um ponto para prender essa parte aqui, ó. Viram? Vou até dar 2 pontinhos aqui. Ó, e aí, a gente vai fazer isso de novo, aqui embaixo. Não sei se tá dando pra entender essa parte, tá, gente? Mas basicamente assim, a gente tá prendendo aqui agora. Que vai ficar uma cordinha solta assim, né? E a quantidade aqui pra baixo, ó, fica a critério de vocês, tá? Eu não vou deixar muito grande, eu deixei aproximadamente 1 centímetro, tá? Fazer agora aqui vai ser cortar. E aí vai ficar uma cordinha solta. Um frufruzinho. E tá pronto então. Bom, como eu já falei, né, gente? Olha, uma coisa que tá me dando um pouco de agonia é não apagar o risco. Após finalizar, pra gente conseguir visualizar o impacto visual, né? Mas depois, então, no último vídeo, que vai ser o vídeo que eu vou mostrar pra vocês, ou no último vídeo, no sétimo, né? Que a gente vai finalizar o último tutorial, ou no vídeo do chaveirinho, porque eu gosto de ter essa marcação pra eu me guiar, né? Na hora de
emoldurar. Então, daí, esse frufruzinho vai ficar por cima aqui do chaveiro soltinho. Olha que graça, gente. E aí, depois, então, eu vou apagar o risco e aí o desenho vai renascer, né? O bordado, na verdade, vai renascer. Mas, basicamente, então, é isso. Gente, o que que vocês acharam? Deixe nos comentários pra mim, porque eu fiquei apaixonada e já quero fazer mais. Eu vou criar novos modelinhos de vasinhos, ó. Aqui eu tô só jogando o pontinho, ó, por cima, pra parecer que a folhinha tá por cima, tá, ó. Se você quiser, você também pode fazer invertido, né? Você pode fazer isso antes de bordar as folhinhas. Mas eu acredito que é mais fácil fazer assim, tá? Ó, gente, trouxe aqui a câmera por cima pra vocês, né? Tirei o meu bastidor do suporte. E olha só que gracinha, vou mostrar assim, bem de pertinho pra vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Usem a imaginação, me mandem fotinhos depois que vocês estiverem com o de vocês pronto, que eu quero muito ver, tá? Um beijão e até o próximo tutorial.